Milionário tirou a vida da filha do jardineiro. Dias depois, ele confessou algo que deixou todos sem palavras. O sol começava a se esconder atrás dos prédios da universidade enquanto Valeria cruzava a porta principal, com a mochila pendurada no ombro e um sorriso iluminando seu rosto. Ela havia esperado por este momento durante semanas, o dia em que conheceria Diego, o garoto que a acompanhará virtualmente nos últimos meses. Cada conversa com ele era uma faísca em sua rotina diária, uma voz calorosa que a fazia se sentir menos sozinha naquela cidade nova e distante. Ela caminhava apressada em direção à cafeteria combinada, localizada a algumas quadras da universidade. Seu coração batia rápido, embora não soubesse se era por nervosismo ou emoção. Em sua mente, repassava os detalhes. Diego havia prometido usar uma jaqueta azul e segurar um livro para que ela pudesse reconhecê-lo facilmente. Enquanto se aproximava do local, olhava ao redor, buscando o rosto que tantas vezes havia imaginado. Ao entrar, seus olhos percorreram as mesas e cadeiras ocupadas, mas ela não viu ninguém com as características de Diego. Checou o celular para confirmar o lugar e o horário. Tudo parecia certo. Minutos depois, um homem de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e uma postura séria, aproximou-se. Ele vestia um terno desgastado e segurava um chapéu, que girava nervosamente entre as mãos. "Valeria?" perguntou, com uma voz mais autoritária do que gentil. Ela deu um passo para trás, confusa. Aquele homem não era Diego. "Sim, sou eu", respondeu, hesitante. Seus olhos fixaram-se no estranho, buscando alguma pista que explicasse sua presença. "Diego não pôde vir, mas pediu que eu viesse buscá-la." "Sou Antônio, um amigo próximo", disse ele, sem hesitar. A confusão de Valeria transformou-se em uma inquietação difícil de ignorar. Algo no tom daquele homem não parecia certo, como se sua aproximação fosse planejada, e não casual. Tentando manter a compostura, ela respondeu com um sorriso forçado. "Ah, entendi. Bom, diga a ele que não tem problema, podemos remarcar. De qualquer forma, tenho coisas para fazer." Antônio não se moveu. Seus olhos escuros fixaram-se nela com uma intensidade que a fez sentir-se vulnerável. Ele insistiu que não queria que você ficasse sozinha esta tarde. Pediu que eu a acompanhasse até sua casa. "Vamos, suba no carro. Está estacionado perto." Valeria deu um passo para trás. Algo nas palavras e na presença dele despertou todos os alarmes dentro dela. "De verdade, não é necessário. Estou bem. Posso me cuidar sozinha." "Mas obrigada por vir", disse, tentando soar firme. Antônio inclinou ligeiramente a cabeça e soltou um suspiro carregado de impaciência. Em seguida, sua mão deslizou para dentro do paletó e, ao retirá-la, ele segurava um pequeno canivete. Levantou apenas o suficiente para que Valeria pudesse ver, mas não tanto para chamar a atenção dos outros na cafeteria. "Não quero tornar isso difícil", disse ele, com uma calma inquietante. "Vamos para o carro. Agora." O coração de Valeria começou a martelar em seu peito. A adrenalina corria por suas veias enquanto ela tentava pensar com clareza. Olhou ao redor, procurando alguém que pudesse ajudá-la, mas o café estava estranhamente silencioso. As conversas ao redor pareciam distantes, como se o mundo tivesse se desconectado da sua realidade. "Tudo bem", murmurou, com a voz tremendo. Ela não tinha opções. Se gritasse, poderia piorar a situação. Se corresse, ele estava perto o suficiente para detê-la. Antônio assentiu com satisfação e indicou para que ela o seguisse. Valeria caminhou atrás dele, seus pensamentos girando freneticamente. Quando chegaram ao carro, um sedã escuro estacionado em uma esquina pouco movimentada, ele abriu a porta do passageiro e a observou enquanto ela subia. O veículo tinha um cheiro de mofo e tabaco, um detalhe que Valeria notou enquanto tentava manter a calma. Antônio fechou a porta com força e deu a volta no carro para entrar no banco do motorista. Durante os primeiros minutos, ele dirigiu em silêncio, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. "O que você quer?" Valeria se atreveu a perguntar, sua voz quase um sussurro. Antônio virou levemente a cabeça na direção dela, mas não respondeu. Em vez disso, ligou o rádio, deixando que o murmúrio de música preenchesse o espaço entre os dois. A indiferença em seu rosto era ainda mais assustadora do que a faca que ele havia mostrado antes. Valeria sabia que precisava agir rápido. Não podia esperar para descobrir quais eram os planos daquele homem. Então, com a voz trêmula, mas determinada, falou: "Preciso ir ao banheiro. Por favor, pare em algum lugar. É urgente."
Antônio a olhou de soslaio, seus lábios formando uma linha fina de dúvida. Você pode ir depois. Não dá para esperar, insistiu ela, com um tom quase desesperado. De verdade, estou me sentindo mal. Antônio suspirou, irritado, e finalmente cedeu. Virou na próxima rua e estacionou perto de um posto de gasolina. Apontou para o prédio. Não vá longe. E não tente nada. Estou de olho em você. Valeria assentiu rapidamente e saiu do carro, com as pernas tremendo. Enquanto caminhava em direção ao banheiro, sentia os olhos de Antônio fixos em suas costas. Sua mente trabalhava a todo vapor, buscando uma forma de escapar sem colocar sua vida em risco. Ela sabia que o tempo estava correndo e que qualquer movimento errado poderia ser fatal. Valeria empurrou a porta do banheiro do posto com as mãos trêmulas. A pintura descascada nas paredes e o zumbido de uma luz fluorescente piscando intermitentemente não ajudavam a acalmá-la. Ela trancou a porta com um clique, embora soubesse que aquilo não a protegeria de Antônio se ele decidisse entrar. O eco dos passos dele ainda ressoava em sua mente, misturado ao som do motor do carro estacionado do lado de fora. Apoiou-se contra a parede e olhou no espelho. Seu reflexo mostrava alguém preso entre o medo e a determinação. Precisava pensar rápido, agir com inteligência. O ar no banheiro era sufocante, mas sua respiração estava ainda mais pesada. Fechou os olhos por um instante, buscando clareza no caos de seus pensamentos. O que eu faço? Murmurou, como se o espelho pudesse lhe dar uma resposta. Abriu os olhos novamente e sua atenção caiu em algo que não havia notado antes, um pequeno batom que ainda estava no bolso de sua jaqueta. A ideia foi imediata, como uma faísca na escuridão. Pegou o batom e começou a escrever no espelho com letras apressadas, mas legíveis. Ajuda. Placa 896 FDT. Deu um passo para trás e olhou para a mensagem. Se alguém entrasse depois, poderia ver o pedido de socorro e avisar as autoridades. O som de uma buzina vinda do carro de Antônio a tirou de sua concentração. Ele estava apressando o ar, levou uma mão ao peito, tentando acalmar o ritmo acelerado do coração. Então, uma ideia ainda mais desesperada passou por sua mente: memorizar cada detalhe do carro, cada aspecto da placa e o rosto de Antônio. Se conseguisse sair viva daquela situação, precisaria de todas as informações para identificá-lo. Quando abriu a porta do banheiro e saiu, Antônio a esperava ao lado do carro. Sua expressão era séria e sua postura rígida. A maneira como seus olhos a seguiam fazia com que ela se sentisse vigiada, como um animal encurralado. Tudo bem? Perguntou ele, com uma voz carregada de uma aparente cortesia que não conseguia esconder a ameaça implícita. Sim, obrigada, respondeu Valeria, forçando sua voz a soar neutra. Caminhou até o carro e entrou, sentindo um nó no estômago ao ouvir a porta se fechar atrás dela. Antônio ligou o motor e retomou o trajeto. Durante os primeiros minutos, o silêncio preencheu o carro, exceto pelo leve murmúrio do rádio. Valeria manteve os olhos fixos na janela, observando as ruas passarem, procurando algum rosto familiar, um lugar movimentado, qualquer oportunidade de pedir ajuda. Você não parece muito confortável. Está tudo bem? Perguntou Antônio, quebrando o silêncio. Valeria o olhou de soslaio. Seu tom era casual, mas seu olhar permanecia fixo na estrada, como se lhe desse pouco espaço para responder. Estou um pouco cansada. Foi um dia longo na universidade, respondeu ela, tentando soar despreocupada. Antônio assentiu, mas não disse mais nada. Aquela indiferença era mais aterrorizante do que se ele demonstrasse hostilidade. Enquanto isso, a mente dela não parava de buscar alternativas. Precisava pensar em algo antes que fosse tarde demais. Para onde estamos indo exatamente? Perguntou finalmente, tentando soar curiosa. Para um lugar tranquilo. Diego me disse que gostaria que você conversasse comigo primeiro. Queria que você entendesse algumas coisas antes de vê-lo, respondeu Antônio com uma calma inquietante. A resposta de Antônio a deixou congelada. Entender coisas. Essas palavras ecoaram em sua cabeça, cheias de implicações que ela não conseguia decifrar. Quem realmente era esse homem e o que ele queria dela? A menção de Diego agora parecia uma isca, uma estratégia planejada para pegá-la. Que tipo de coisas? Perguntou, tentando manter a voz estável. Sobre sua família, respondeu ele, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Valeria sentiu seu corpo se tensionando. O que sua família tinha a ver com tudo isso? A conexão não fazia sentido, mas as palavras de Antônio abriram uma ferida que ela havia tentado manter fechada por anos.
Seu pai, que desapareceu quando ela era criança, era uma figura envolta em mistério. Agora, esse estranho mencionava sua família como se soubesse algo que ela desconhecia. Não entendo, disse ela finalmente. Minha família não tem nada a ver com isso. Antônio sorriu pela primeira vez desde que a conheceu, mas era um sorriso que não oferecia consolo. Era mais como um lembrete de que ele sabia algo que ela não sabia. Você vai entender logo. Diego queria fazer um favor a você, embora não pareça. Essas palavras foram suficientes para confirmar o que Valeria já temia. Não se tratava de um simples mal-entendido. Era algo muito maior, e ela estava no centro disso. Em um cruzamento, Antônio virou para uma estrada menos movimentada. Os prédios deram lugar a terrenos vazios e as luzes da cidade começaram a desaparecer. Valeria sabia que precisava agir rápido. Olhou para o compartimento do carro e viu um bloco de notas e uma caneta. Fingindo se ajustar, pegou rapidamente e escreveu a placa do carro, dobrando o papel e escondendo no forro de sua jaqueta. "O que você está fazendo?" perguntou Antônio, com um tom de desconfiança. "Nada, só ajustando meu assento." "Não está muito confortável", respondeu, forçando um sorriso. Antônio não parecia convencido, mas não disse nada. Valeria sabia que tinha corrido um risco, mas não tinha outra opção. Se conseguisse escapar, aquele papel poderia ser sua salvação. O carro continuou pela estrada deserta, e a cada quilômetro, a sensação de perigo aumentava. Valeria olhou pela janela mais uma vez, procurando desesperadamente um sinal de esperança, enquanto sua mente continuava a trabalhar em um plano que pudesse dar-lhe uma chance de sobreviver. O carro seguia lentamente pela estrada deserta. Antônio mantinha as mãos firmes no volante, com uma expressão impenetrável. Valeria, sentada ao seu lado, tentava conter a desesperança que crescia dentro dela. Sabia que algo sombrio se escondia nas palavras de Antônio sobre sua família, mas não podia antecipar a magnitude do que estava prestes a ouvir. Antônio quebrou o silêncio abruptamente, com uma voz carregada de ressentimento. "Seu pai nunca falou de mim, né?" A pergunta a pegou de surpresa. Sua mãe raramente falava do pai dela, e quando falava, sempre com um tom distante, quase como se ele fosse um estranho. Seu desaparecimento, anos atrás, havia deixado um vazio na família, mas também havia aliviado tensões que nunca foram resolvidas. "Não", respondeu Valeria, cautelosamente. "Por que ele deveria falar de você?" Antônio soltou uma risada seca e amarga, como se a pergunta fosse absurda. "Porque seu pai é a razão de minha filha estar morta." Valeria sentiu o ar ficar mais denso no carro. A declaração era impactante, mas também incompreensível. "Eu não sei do que você está falando", respondeu, com a voz tremendo. "Meu pai não tem nada a ver com você, nem com sua filha." Antônio virou a cabeça ligeiramente, seus olhos fixos nos dela por um segundo, antes de voltar a olhar para a estrada. "Claro que tem a ver. Seu pai não foi apenas meu chefe. Foi o homem que decidiu que a vida da minha filha não valia o dinheiro necessário para salvá-la." Há anos, Antônio trabalhava como jardineiro na enorme propriedade dos pais de Valeria. Ele dedicara anos para manter os jardins impecáveis, cada arbusto podado perfeitamente, cada flor em seu devido lugar. Sua filha, Camila, era seu orgulho e alegria. Apesar das dificuldades financeiras, ele sempre se esforçou para dar a ela o melhor. Um dia, Camila adoeceu gravemente. Os médicos diagnosticaram uma doença rara que exigia tratamentos caros e uma cirurgia urgente. Antônio, desesperado, fez tudo o que pôde para reunir o dinheiro, vendendo o pouco que possuía, trabalhando horas extras e até tomando empréstimos que sabia que não conseguiria pagar. Mas não foi o suficiente. Na sua desesperança, ele procurou o único homem que tinha os meios para ajudá-lo, o pai de Valeria. Antônio pediu um adiantamento generoso, oferecendo trabalhar sem descanso durante anos para pagar cada centavo. Mas a resposta foi fria, direta e devastadora. "Não posso fazer isso. Não é meu problema." Antônio se lembrou de como as palavras daquele homem ressoaram em sua mente durante dias. Ele implorou, chorando, mas não houve compaixão. A operação nunca foi realizada, e Camila morreu semanas depois. Antônio a segurou em seus braços enquanto seu pequeno corpo perdia a vida, jurando que faria os responsáveis pagarem por lhe negarem a chance de salvá-la. De volta ao presente, Antônio falou com uma frieza que fazia cada palavra parecer um golpe. Seu pai tinha todo o dinheiro do mundo, mas não tinha um pingo de humanidade. Ele me negou a ajuda quando mais precisei, e por causa de sua decisão, minha filha morreu. Você, Valeria, é tudo que me resta dele. Seu legado.
Sua única fraqueza. Valeria sentiu o pânico tomar conta dela. Nunca ouvirá essa versão de seu pai, mas algo na intensidade de Antônio lhe dizia que o que ele dizia era verdade. Tentou pensar em algo que pudesse dizer para acalmar a situação, para ganhar tempo. Eu não sabia de nada disso. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu. Por favor, me deixe ir, disse, tentando manter a voz tranquila. Antônio a ignorou completamente. Durante anos, segui os passos dele, esperando o meu momento. Primeiro sua mãe, depois você. Você é a peça final deste quebra-cabeça, Valeria. E quero que sinta o que eu senti: impotência, medo e perda. Suas palavras eram como facas. Valeria entendeu que esse homem não buscava apenas justiça, mas vingança. Um ódio acumulado por anos o consumira, transformando na figura aterrorizante que agora tinha à mercê. Camila era apenas uma criança. Tinha sonhos, uma vida pela frente. E tudo isso desapareceu pela ganância da sua família. E agora? Você continua aqui, aproveitando o que ela nunca teve. Isso parece justo para você? Valeria, à beira das lágrimas, tentou apelar para a pouca humanidade que ainda pudesse restar. Sinto muito pela sua filha, de verdade. Não consigo imaginar a dor que você sente, mas me machucar não trará Camila de volta. Não mudará o que aconteceu. Por um momento, Antônio pareceu duvidar. Suas mãos apertaram o volante com força, e sua mandíbula se tendeu. Mas essa dúvida desapareceu rapidamente, substituída por um olhar de determinação sombria. Talvez não a traga de volta, mas você será o lembrete do que perdi. Uma dívida que pretendo cobrar. O carro parou abruptamente em um caminho rodeado por árvores. Antônio desligou o motor e se virou para ela, seu rosto iluminado apenas pela luz suave do painel. Chegamos. Agora veremos o quanto você é capaz de entender sobre o preço da dor. Valeria sentiu o terror tomá-la por completo. O ódio de Antônio era um poço sem fundo, e ela estava à beira de cair nele. Olhou pela janela, procurando qualquer sinal de fuga, qualquer esperança de que alguém pudesse salvá-la. Mas o que a cercava era a escuridão. Enquanto Antônio abria a porta do carro e se aproximava de seu lado, Valeria sabia que o tempo estava se esgotando. Sua única opção era pensar rápido e jogar com o que parecia ser a única coisa que Antônio não podia controlar: suas emoções. O ar fora do carro estava gelado, impregnado com o aroma úmido da terra. As árvores balançavam suavemente com o vento, projetando sombras que pareciam se mover com vida própria. Valeria desceu do veículo com as pernas trêmulas, enquanto Antônio permanecia firme ao seu lado, segurando uma lanterna que iluminava um caminho estreito no meio da floresta. Ande, ordenou ele com voz grave, deixando claro que não havia espaço para negociação. Valeria cerrou os dentes, obrigando-se a obedecer enquanto sua mente procurava desesperadamente uma saída. Ela sentia a tensão palpável entre ambos, uma mistura de ódio acumulado por parte de Antônio e um medo paralisante que começava a se transformar em determinação dentro dela. Para onde vamos? Perguntou ela, sua voz mal sendo ouvida. Antônio não respondeu imediatamente. Sua respiração estava pesada, carregada de emoções prestes a explodir. Finalmente, ele falou. Para um lugar onde você finalmente poderá entender o que significa perder tudo. Onde você poderá sentir o que eu senti quando Camila me deixou. Essas palavras ressoaram na cabeça de Valeria como um eco interminável. Seu peito apertava ao pensar no ódio que esse homem acumulou por tantos anos, um ódio dirigido a ela simplesmente por carregar o sobrenome de seu pai. Enquanto avançavam, Valeria notou um pequeno clareira na floresta, onde Antônio finalmente parou. Havia uma mesa improvisada, feita de madeira gasta, e sobre ela descansavam vários objetos. Fotografias de uma menina de cabelo escuro e olhos brilhantes, cadernos infantis cheios de desenhos e uma pequena boneca com vestido desgastado. Valeria percebeu imediatamente que tudo aquilo pertencia a Camila. Antônio pegou uma das fotografias e a segurou na frente dela. Olhe para isso, disse, com um tom que oscilava entre raiva e dor. Você vê? Este era o meu mundo. Tudo o que eu amava, tudo o que eu tinha. E seu pai decidiu que não valia a pena salvá-lo. Valeria observou a foto. Camila tinha um sorriso largo, inocente, uma imagem de pureza que tornava as palavras de Antônio ainda mais difíceis de ignorar. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos enquanto ela lutava para responder. Eu não sabia nada disso. Eu não sou como ele. Não posso mudar o que aconteceu, mas isso não precisa ser o fim. Podemos procurar outra maneira de resolver isso. Antônio soltou uma gargalhada amarga,
quase zombeteira. Outra maneira? Durante anos eu esperei por algo que nunca chegou. Justiça. Sua família seguiu vivendo, aproveitando a sua riqueza, enquanto eu enterrei minha filha com minhas próprias mãos. E agora você me pede para encontrar outra maneira. Valeria sentiu a desesperança começar a se transformar em raiva. Apesar do medo, ela se permitiu confrontá-lo. E o que você consegue com isso? Você acha que Camila ficaria orgulhosa do que você está fazendo agora? De arrastar outra pessoa para a mesma dor que você sofreu? Isso não vai te transformar em um herói, Antônio. Só em mais um homem destruído. As palavras de Valeria pareceram penetrar a armadura de Antônio. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele deixava a fotografia cair sobre a mesa. Fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra um turbilhão de emoções contraditórias. Não me fale sobre o que Camila teria querido, respondeu, embora sua voz tivesse perdido parte de sua dureza. Você não sabe o que é perder alguém assim, se sentir impotente, saber que poderia ter feito mais. É verdade, eu não sei, admitiu Valeria. Mas também não acho que isso seja o que ela teria querido para você. Se tornar alguém consumido pelo ódio. Talvez você não tenha conseguido salvá-la, mas pode honrá-la de outra forma. Antônio deu um passo em direção a ela, e por um momento, Valeria pensou que ele iria atacá-la. Mas, em vez disso, ele deixou cair a lanterna, sua luz piscando ao bater no chão. Levou as mãos à cabeça, como se estivesse tentando conter um grito. Seu pai, começou a dizer, mas sua voz se quebrou. Respirou profundamente antes de continuar. Ele me tirou tudo. E agora? Agora eu não sei o que fazer com você. Valeria viu naquele momento uma rachadura na armadura de Antônio. Pela primeira vez desde que o conheceu, ele parecia perdido, vulnerável. Aproveitou essa oportunidade. Me ajude a entender, Antônio. Mas não com ameaças, não com medo. Me conte o que aconteceu. Talvez eu não possa mudar o passado, mas posso fazer o futuro ser diferente. Antônio a olhou fixamente, seu rosto uma mistura de confusão e raiva. Finalmente, assentiu lentamente e se sentou em uma das cadeiras perto da mesa. Seus ombros pareciam mais pesados, como se o peso de suas decisões estivesse finalmente esmagando. Seu pai não só se recusou a me ajudar. Ele me humilhou. Me fez sentir que a vida da minha filha não valia nada. Quando pediu o adiantamento, ele riu. Disse que caridade não era o seu negócio e que eu deveria ter pensado nisso antes de ter uma filha que não podia manter. Valeria sentiu um nó na garganta ao ouvir essas palavras. Não conseguia imaginar seu pai dizendo algo tão cruel, mas a intensidade nos olhos de Antônio tornava impossível duvidar da sua verdade. Eu não posso justificar o que ele fez, disse Valeria, com a voz embargada. Mas o que você está fazendo agora não vai te fazer se sentir melhor. Só vai te fazer perder mais. Antônio se levantou abruptamente, derrubando a cadeira no processo. Seu rosto estava vermelho de raiva, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. E o que você sugere, Valeria? Que eu simplesmente deixe isso para lá. Eu não posso. Camila está morta, e eu estou morto com ela. Valeria respirou profundamente e deu um passo em direção a ele, se arriscando. Camila não queria que a memória dela fosse uma desculpa para ferir outros. O que vai acontecer depois disso, Antônio? Você acha que a memória dela vai descansar em paz quando você destruir outra vida? Por um momento, Antônio pareceu hesitar. A luta interna em sua mente era evidente. Finalmente, deixou os ombros caírem e desviou o olhar. Eu não sei como parar isso, murmurou, quase para si mesmo. Valeria soube que esse era o momento de agir, de tentar quebrar o ciclo de ódio que o consumia. Com uma voz suave, mas firme, respondeu. O primeiro passo é me deixar ir. Depois, procurar uma maneira de honrar Camila que não envolva mais dor. A tensão entre os dois se manteve por aquilo que parecia uma eternidade. Finalmente, Antônio assentiu lentamente, deixando os braços caírem ao lado. Valeria soube que a batalha não estava totalmente ganha, mas pelo menos havia plantado uma semente de dúvida nele. Quando ele a deixou ir, Valeria prometeu que faria tudo o que fosse possível para reparar o dano causado pela sua família. Embora não soubesse como, ela estava determinada a encontrar uma maneira de ajudá-lo a curar, e, com isso, curar também as feridas que seu próprio pai havia deixado em sua vida. Valeria permaneceu imóvel enquanto Antônio retrocedia, derrotado pelas suas próprias emoções. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de raiva, e sim de uma dor acumulada por anos.
O silêncio da floresta os envolvia, interrompido apenas pelo murmúrio do vento entre as árvores. Ambos estavam presos em um momento carregado de incerteza, como se a decisão de Antônio de libertá-la não pudesse apagar completamente as palavras que haviam trocado. Valeria respirou profundamente, ainda com o corpo tenso, mas sentiu que precisava dizer algo antes de partir. Obrigada por não me machucar, disse, com a voz carregada de uma estranha mistura de medo e gratidão. Antônio levantou o olhar para ela, surpreso com suas palavras. O rancor ainda estava em seu rosto, mas havia algo mais. Talvez cansaço. Talvez alívio. Não estou te fazendo um favor, respondeu, com um tom áspero. Isso não muda nada. Seu pai continua sendo um homem que deveria pagar pelo que fez. Valeria o observou, e uma chama começou a arder dentro de si, uma mistura de raiva e determinação. Seu pai sempre fora um homem distante, um provedor eficiente, mas emocionalmente ausente. Nunca havia se questionado sobre o que ele era capaz, mas agora sabia. Ele havia deixado uma menina morrer, não por incapacidade, mas por simples avareza. Não posso pagar pelo que meu pai fez, replicou Valeria, com uma voz firme. Mas o que posso fazer é garantir que ele sofra as consequências. O que ele fez não tem perdão, e eu mesma vou garantir que ele entenda isso. Antônio franziu a testa, incrédulo. O que você pensa em fazer? Enfrentá-lo? Esse homem não conhece remorso. O único que importa para ele é o dinheiro e o que pode obter com ele. Valeria baixou o olhar, refletindo por um momento. Seu pai a havia criado para ser a menina dos olhos, a joia intocável de sua vida. Sempre dizia que Valeria era a única coisa no mundo que ele não poderia comprar ou vender. Essa diferença era o que o tornava mais vulnerável. Não posso perdoá-lo, disse, mais para si mesma do que para Antônio. Não consigo entender como alguém pode ter tanto e não fazer nada para salvar uma vida. Vou fazer com que ele entenda. Serei eu quem vai fazê-lo sentir o que é perder algo irreemplazável. Antônio a observou atentamente, como se tentasse avaliar a sinceridade de suas palavras. Não sabia que você compartilhava o meu ódio, disse finalmente, com um tom de ironia na voz. Não é ódio, respondeu Valeria, olhando diretamente nos olhos de Antônio. É justiça. Quero que ele sofra como você sofreu, como Camila sofreu. Que sinta na pele o que é perder algo que ama. Porque é isso que é preciso para abrir os olhos. Antônio inclinou a cabeça, avaliando as palavras de Valeria. Algo em sua expressão mudou, como se encontrasse um aliado inesperado em sua missão de fazer justiça, embora nunca tivesse imaginado isso. Não esperava ouvir isso de você, murmurou. Talvez você não seja tão diferente de mim depois de tudo. Valeria sentiu um arrepio percorrer seu corpo ao ouvir essas palavras. Havia algo profundamente perturbador na ideia de compartilhar uma emoção tão intensa com alguém que quase destruíra sua vida. Mas também entendeu que o que aprendeu naquela noite era uma verdade que não poderia ignorar. Seu pai não era o homem que ela pensava. Se o que você quer é que ele pague, continuou Antônio, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro, então não pare. Porque se eu posso garantir uma coisa, é que homens como ele nunca mudam, a menos que você tire o que eles mais valorizam. Valeria sentiu um nó se formar em seu peito. Crescerá acreditando na força de seu pai, em sua capacidade de protegê-la, até mesmo em sua moralidade, embora nunca tivesse sido um homem particularmente amoroso. Agora, todas essas certezas estavam desmoronando. Eu era a única coisa que ele dizia que não podia substituir, disse Valeria, quase como se estivesse lembrando de algo distante. Talvez seja a hora de ele ver o que significa perder isso. Antônio parecia satisfeito com sua resposta, mas não demonstrou abertamente. Simplesmente assentiu, pegou as fotografias de Camila sobre a mesa e fez um gesto para que ela se fosse. Faça isso, mas não volte aqui até que tenha enfrentado, disse, com um tom frio que a fazia tremer. Nos dias seguintes, Valeria não parou de pensar naquela conversa. Voltou para casa com o rosto pálido e as mãos trêmulas, enquanto sua mãe tentava entender o que havia acontecido. Mas Valeria não podia falar sobre isso, pelo menos não ainda. Sua atenção estava focada em um único objetivo: confrontar seu pai. Quando o encontrou em seu escritório, atrás de sua imponente mesa de mogno, se plantou diante dele com um olhar de fúria contida. Precisamos conversar, disse, com uma voz que não admitia discussão. O pai dela levantou o olhar, surpreso com o tom da filha. Raramente ela se dirigia a ele com tanta autoridade. O que aconteceu? Perguntou, enquanto deixava a caneta sobre a mesa. Valéria respirou fundo antes de responder, sentindo a raiva pulsando em seu peito.
Quero saber por que você deixou a Camila morrer. Por que, tendo todo o dinheiro que tinha, se recusou a salvar a vida de uma menina? A reação do pai foi instantânea. Sua expressão passou da surpresa para a raiva em um piscar de olhos. Quem te contou isso? Exigiu, com a voz firme e autoritária. Não importa quem me contou. O que importa é que você fez isso, e agora quero saber por quê. Ele se levantou lentamente da cadeira, cruzando os braços enquanto a olhava fixamente. Você não tem ideia do que está dizendo, Valéria. Não entende como o mundo funciona. Não era minha responsabilidade, e eu não devia nada àquele homem. Não era sua responsabilidade? Repetiu Valéria, com a voz tremendo de indignação. Então, o que é a sua responsabilidade? Acumular mais dinheiro? Ignorar as pessoas que precisam de ajuda porque não te convém? É esse o tipo de pessoa que você é? O rosto de seu pai se endureceu, mas Valéria não desviou o olhar. Nesse momento, ela sentiu que algo se quebrava entre eles, algo que jamais poderia ser reparado. Você é um homem vazio, disse finalmente, com uma voz carregada de dor. Um homem que nunca vai entender o que é amar de verdade, porque para você, tudo tem um preço. E eu não quero fazer parte disso. O pai tentou responder, mas Valéria não lhe deu oportunidade. Saiu do escritório, deixando para trás um homem que, pela primeira vez em sua vida, enfrentava as consequências de suas decisões. O relacionamento deles estava quebrado, e para Valéria, isso era apenas o começo de seu castigo. Horas depois, a noite já havia caído sobre a cidade quando a patrulha da polícia invadiu a casa de Antônio. Os refletores iluminavam a frente de sua residência, e o som das sirenes quebrava o silêncio. Antônio não fez o menor esforço para resistir quando os oficiais o algemaram e o empurraram para o banco de trás do carro policial. Enquanto levavam, Antônio levantou a voz, olhando para o vazio, como se falasse consigo mesmo. Ela me traiu. Disse que não me denunciaria. É igual ao pai dela. O policial que o escoltava olhou de esguelha, mas não disse nada. Antônio, com as mãos algemadas e o rosto endurecido, se afundou em seus pensamentos, repetindo essa frase várias vezes. Para ele, Valéria era sua última conexão com a justiça que procurava, e essa conexão parecia ter sido rompida. Na delegacia, foi imediatamente interrogado. Os oficiais o confrontaram com a mensagem encontrada no espelho do posto de gasolina: ajuda. Placa 896 FDT. As palavras eram claras, e para os investigadores, não havia dúvida de que Valéria estava em perigo. Onde está a menina? Perguntou um policial com firmeza. Sabemos o que você fez. Você a sequestrou. Temos provas. Antônio levantou a cabeça e fixou o olhar no policial. Valéria está bem. Está viva e livre. Ela escreveu essa mensagem antes de entender por que eu a levei comigo. Eu não a machuquei, e não tinha intenção de fazer isso. Os policiais não pareciam convencidos. Um deles bateu na mesa, visivelmente irritado. E espera que acreditemos nisso? Tudo indica que você a manteve contra a vontade. Agora está tentando justificar isso. Antônio se inclinou para a frente, com os olhos cheios de fúria contida. Ela é igual ao pai dela. Me disse que não denunciaria, que entendia por que eu fiz o que fiz. E aqui estou, preso, porque ela foi diretamente até vocês me denunciar. Os oficiais anotaram suas palavras, mas não pararam de observá-lo com desconfiança. Enquanto isso, chamaram Valéria para confirmar o que havia acontecido. A ligação chegou altas horas da noite, e Valéria, confusa com a situação, aceitou ir até a delegacia. Quando Valéria chegou, a tensão no ar era palpável. Foi recebida pelo oficial Martínez, que a conduziu até uma sala de interrogatório. Através do vidro, ela pôde ver Antônio sentado, com as mãos algemadas sobre a mesa e uma expressão amarga no rosto. O oficial parou na frente dela. Senhorita, encontramos uma mensagem sua no espelho de um posto de gasolina pedindo ajuda e vinculando esse homem à sua situação. Precisamos que confirme se foi sequestrada e se deseja apresentar charges. Valéria assentiu lentamente e entrou na sala. Ao vê-la, Antônio levantou a cabeça, e seus olhos transbordaram uma mistura de raiva e decepção. Então você veio, disse Antônio, com um tom áspero. Imagino que agora vai dizer que me machuquei, que sou um monstro, igual a eles. Valeria franziu a testa, confusa. Do que você está falando? Eu não denunciei nada. Nem sabia que você tinha sido preso. Antônio soltou uma risada amarga. Claro que não.
Como mais eles teriam sabido sobre a mensagem? Você a escreveu porque não confiava em mim, e depois correu para a polícia. Isso não é uma traição? Valeria respirou fundo, tentando se acalmar antes de responder. Eu escrevi aquela mensagem porque estava com medo. Não sabia o que você ia fazer. Mas eu não fui quem ligou para a polícia. Não apresentei nenhuma acusação contra você. O oficial Martínez interveio, interrompendo a conversa. Então, quer dizer que não foi sequestrada? Senhorita, isso é importante. Temos um testemunho contra você, mas precisamos da sua confirmação para prosseguir. Valeria se virou para o oficial, com a voz clara e firme. Eu não fui sequestrada. Antônio me levou contra minha vontade no começo, mas depois me deixou ir. Ele não me machucou, e eu não quero apresentar acusações. O oficial a observou atentamente, como se tentasse decifrar se ela estava dizendo a verdade. Finalmente, suspirou e anotou algo em seu caderno. Então, não há caso. Mas preciso que entenda a gravidade do que aconteceu. Este homem tem um histórico de assédio à sua família. Se decidir não apresentar acusações, será sua responsabilidade se algo mais ocorrer. Valeria assentiu. Eu entendo. Mas não quero que o coloquem na prisão por isso. Antônio a observou em silêncio, processando o que acabará de ouvir. Quando os oficiais saíram da sala, ele finalmente falou. Por que fez isso? Achei que você queria me punir pelo que fiz. Valeria o olhou com uma mistura de frustração e compaixão. Não foi por você, Antônio. Foi por mim. Não quero mais ódio na minha vida. Já tenho o suficiente com o que sinto pelo meu pai. Isso precisa terminar aqui. Antônio baixou os olhos, e por um momento, parecia um homem derrotado, não pelas autoridades, mas pelos seus próprios atos. Talvez você esteja certa. Talvez isso seja o mais perto que possa estar de deixar ir. Valeria não respondeu. Apenas se levantou e saiu da sala, deixando para trás um homem que, pela primeira vez, começava a enfrentar o peso de suas próprias decisões. Dias depois, Valeria caminhava lentamente pelo parque onde Antônio agora trabalhava. Já haviam se passado várias semanas desde aquela noite na delegacia, e muita coisa havia mudado desde então. Antônio, com o apoio de Valeria, conseguirá um emprego como jardineiro em um centro comunitário local. Era um trabalho humilde, mas uma oportunidade para se redimir e encontrar um propósito que não estivesse ligado ao rancor. Quando Valeria chegou, o encontrou agachado entre os arbustos, podando com precisão os galhos de uma roseira. O homem que uma vez a aterrorizara agora parecia uma sombra de sua antiga figura. O rancor e o ódio que antes ardiam em seus olhos deram lugar a algo mais tranquilo, algo mais humano. Você ainda tem muito a fazer? Perguntou Valeria, interrompendo o silêncio. Antônio levantou os olhos, com o rosto marcado por rugas de cansaço, mas também por certa paz. Ele tirou as luvas de jardinagem e se levantou. Sempre tem algo a ser feito no jardim. Mas acho que hoje já está bom. Valeria sorriu levemente e o seguiu até um banco próximo, onde ambos se sentaram. Durante as semanas seguintes à sua liberação, Valeria tomou a decisão consciente de manter contato com Antônio. Embora ainda sentisse certa incomodidade com o que havia acontecido, também entendia que ele não era um homem mau. Era apenas alguém quebrado pela dor de uma perda que nunca deveria ter ocorrido. Obrigada por me ajudar a arranjar esse trabalho, disse Antônio, quebrando o silêncio. Não achei que algum dia faria algo útil. Valeria o olhou, seus olhos refletindo uma mistura de empatia e determinação. Não foi fácil convencê-los a te darem uma chance. Mas acho que todos merecemos uma segunda chance, se estivermos dispostos a aproveitá-la. Antônio assentiu lentamente, mas seus pensamentos pareciam estar em outro lugar. Depois de um momento, falou com uma voz quase inaudível. Seu pai veio me ver. Valeria se tensionou ao ouvir essas palavras. Seu relacionamento com o pai havia desmoronado depois do que ela havia descoberto. Embora vivessem sob o mesmo teto, mal trocavam palavras. A ideia de que ele tivesse procurado Antônio era tanto surpreendente quanto perturbadora. O que ele queria? Perguntou, sem conseguir esconder a dureza de sua voz. Antônio suspirou, olhando para as mãos como se fosse ali que estivesse a resposta. Ele veio pedir desculpas. Disse que agora entende o que significa amar uma filha, que faria qualquer coisa por você. Ele me disse que estava arrependido do que fez, ou melhor, do que não fez. Valeria sentiu a raiva começando a borbulhar dentro de si. A ideia de seu pai tentando se redimir com Antônio,
quando nem sequer havia tentado consertar o dano com ela, era quase insuportável. E você acreditou nele? Perguntou, com um tom cortante que não tentou esconder. Antônio deu de ombros. Não sei. Ele parecia sincero, mas as palavras são fáceis de dizer quando se enfrenta às consequências dos próprios atos. Valeria apertou os punhos, tentando conter a tempestade de emoções que a invadia. Passará toda a vida idealizando seu pai, acreditando que ele fosse um homem forte, justo, alguém digno de admiração. Agora, essa imagem estava destruída, e o que restava era um homem que deixará uma menina morrer por dinheiro. Não sei se posso perdoá-lo, admitiu Valeria, com a voz quebrando levemente. Como você pode pedir desculpas por algo assim? Como você pode dizer que ama sua filha e ao mesmo tempo ser capaz de fazer algo tão cruel? Antônio a olhou com uma expressão de compreensão. Não estou dizendo que você deva perdoá-lo. Isso é algo que só você pode decidir. Mas vou te dizer uma coisa, o rancor pode consumir sua vida, como fez com a minha. Não se torne o que eu fui. Valeria soltou um suspiro longo e olhou para o céu. Sabia que Antônio estava certo, mas também sabia que não seria fácil deixar para trás seu ressentimento. Alguns dias depois, Valeria finalmente enfrentou seu pai. Encontrou-o em seu escritório, revisando papéis como se nada tivesse mudado. Quando ele levantou os olhos e viu a filha, a surpresa foi evidente em seu rosto. Valeria disse, com um tom suave. Não esperava te ver aqui. Ela fechou a porta atrás de si e caminhou até o centro da sala. Falei com Antônio, disse diretamente. Ele me disse que você foi vê-lo. O pai de Valeria soltou um suspiro e se recostou na cadeira. Eu fui. Eu tinha que fazer isso. O que eu fiz foi imperdoável. E espera que isso conserte tudo? Perguntou Valeria, com a voz cheia de emoção contida. Que você pode simplesmente dizer me desculpe e seguir em frente? O pai dela baixou os olhos, claramente afetado pelas palavras da filha. Não espero que isso conserte. Mas eu precisava tentar. Pela Camila. Por ele. Por você. Valeria sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas se recusou a deixá-las cair. Não é o suficiente, pai. Não dá para simplesmente pedir desculpas e esperar que tudo fique bem. Aquela menina morreu porque você decidiu que ela não valia a pena ser salva. E eu não sei se consigo te olhar como antes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Seu pai não tinha palavras, porque sabia que Valeria estava certa. Finalmente, ela deu um passo atrás, com a voz trêmula. Eu vou precisar de tempo. Talvez nunca consiga te perdoar. Mas quero que saiba que o que você fez me mudou. Nunca mais serei a filha que você conheceu. O pai dela assentiu lentamente, com o rosto marcado pelo peso do arrependimento. Com o tempo, Valeria continuou visitando Antônio, ajudando a reconstruir sua vida e, de alguma forma, também reconstruindo a sua própria. Embora seu relacionamento com seu pai ainda estivesse quebrado, ela encontrou um propósito ao ajudar Antônio a redescobrir sua humanidade. O perdão, ela sabia, não era algo que se desse facilmente. Mas também entendia que não poderia permitir que o ódio definisse sua vida. A história de Antônio e sua filha, Camila, se tornará um lembrete constante do que significa amar e de como é devastador perder alguém. Nesse processo, Valeria começou a entender algo importante. O perdão nem sempre é para os outros. Às vezes, é para liberar o peso que carregamos em nós mesmos. E embora ela não soubesse se algum dia poderia perdoar seu pai, sabia que não permitiria que seu passado definisse. Algumas semanas depois, a cerimônia de formatura de Valeria aconteceu em um auditório lotado de familiares e amigos que aplaudiam os recém-formados. Valeria estava entre eles, vestida com sua toga e capelo, sentindo uma mistura de orgulho e emoção. Ela havia trabalhado incansavelmente para chegar até aquele momento, movida pelas memórias de tudo que havia vivido, especialmente pela história de Antônio e sua filha Camila. Aquela experiência não só a havia mudado como pessoa, mas também havia definido o caminho que ela decidiu seguir. Quando chamaram seu nome, Valeria se levantou e caminhou até o palco, onde o reitor entregou seu diploma de médica cirurgiã. Os aplausos encheram o espaço, e entre a multidão, ela conseguiu distinguir sua mãe, que chorava de alegria. Ao seu lado estava Antônio, com um sorriso discreto, mas cheio de orgulho. Seu pai, por outro lado, estava ausente. A relação entre ambos nunca tinha se reparado completamente. Embora ele tivesse tentado se reconectar, Valeria ainda não conseguia apagar a sombra de suas ações. Após a cerimônia, Antônio se aproximou dela enquanto os outros celebravam.
Ele ofereceu um buquê de flores simples, mas bonitas, cuidadosamente arrumadas. Eu sabia que você conseguiria, disse, com um tom que misturava admiração e gratidão. Sempre acreditei em você. Valeria aceitou as flores com um sorriso e o abraçou brevemente. Antônio, que um dia havia sido seu captor, agora era alguém que ela respeitava e admirava por sua coragem em reconstruir sua vida. Não foi fácil, respondeu Valeria. Mas a cada dia eu lembrava por que comecei esse caminho. Por Camila. Por todas as crianças que, como ela, merecem uma oportunidade. Antônio assentiu, visivelmente emocionado. Não disse mais nada, mas seus olhos falavam por ele. Havia algo redentor em ver como a tragédia de sua filha inspirou Valeria a fazer a diferença. Os anos seguintes foram repletos de trabalho árduo. Valeria decidiu se dedicar à pediatria e abrir uma pequena clínica em um dos bairros mais pobres da cidade. A clínica, que ela nomeou em homenagem a Camila, rapidamente se tornou um refúgio para famílias que não podiam pagar atendimento médico. Valeria trabalhava longas horas, certificando-se de que cada criança recebesse a ajuda de que precisava, seja com medicamentos, alimentos ou simplesmente com uma escuta atenta. O sistema de saúde estava cheio de obstáculos, e Valeria não demorou a descobrir quão enraizada estava a desigualdade. Havia noites em que ela voltava para casa exausta, sentindo que seu trabalho mal arranhava a superfície dos problemas enfrentados pelas famílias pobres. Mas a cada sorriso de uma criança saudável, a cada agradecimento de uma mãe, ela se lembrava de que estava fazendo a coisa certa. Um dia, enquanto examinava uma criança com febre alta, chegou uma notícia que abalou seu mundo. Uma das enfermeiras informou que seu pai havia chegado à clínica. Valeria não conseguiu evitar que seu coração acelerasse. Já fazia muito tempo desde a última vez que o viu, e embora tivesse tentado ignorá-lo, a ausência de seu pai ainda era uma ferida aberta. Quando saiu para o pequeno vestíbulo, encontrou-o sentado em uma das cadeiras de plástico. Ele usava um traje simples, bem longe das roupas luxuosas que costumava usar, e seu rosto estava marcado pelo passar dos anos. Pai, disse Valeria, com um tom neutro. Ele se levantou lentamente, segurando um envelope nas mãos. Valeria, sei que este não é o lugar nem o momento, mas eu precisava te ver. Preciso te dizer algo. Ela cruzou os braços, se protegendo emocionalmente. O que você quer? Seu pai abaixou o olhar, como se estivesse buscando as palavras certas. Estou doando parte da minha fortuna para sua clínica. Quero que use esse dinheiro para ajudar mais crianças. É o mínimo que posso fazer depois de tudo o que fiz de errado. Valeria o olhou fixamente, tentando decifrar se suas palavras eram sinceras ou se era mais uma tentativa de reparar uma relação quebrada. Por fim, ela pegou o envelope, embora sua expressão permanecesse fria. Não preciso do seu dinheiro para fazer meu trabalho. Mas, se isso ajudar as crianças, eu aceito. Ele assentiu, engolindo seu orgulho. Sabia que não conseguiria perdão facilmente, mas havia aprendido que o arrependimento não era suficiente. Somente as ações contavam. Antes de ir embora, seu pai fez uma última confissão. Não passa um dia sem que eu pense no que fiz, e no que perdi por causa da minha ambição. Só espero que algum dia você entenda que tudo que fiz, até o pior, foi porque eu não sabia como amar de outra maneira. Valeria não respondeu. Observou-o sair da clínica, sua figura curvada pela culpa, e soube que, embora não pudesse perdoá-lo naquele momento, algum dia talvez pudesse encontrar a paz para fazê-lo. Naquela noite, enquanto fechava a clínica, Antônio passou para visitá-la. Ele trouxe um pequeno vaso com flores para sua mesa de escritório. Vi seu pai sair. Como foi? Perguntou, colocando a planta com cuidado. Valéria suspirou, apoiando-se na parede. Ele doou dinheiro para a clínica. Diz que está arrependido. Mas não sei se posso acreditar nele. Antônio se sentou em uma das cadeiras e a olhou calmamente. O arrependimento é um peso difícil de carregar. Mas lembre-se, o perdão não é para eles. É para você. Não deixe que o ressentimento roube o que você construiu. Valéria assentiu, embora soubesse que o caminho para o perdão seria longo. Ela havia encontrado seu propósito, e isso era o único que importava naquele momento. Olhando a pequena placa na entrada da clínica, que tinha o nome de Camila, Valéria sorriu. Sabia que, no seu trabalho, estava honrando aquela menina e construindo um futuro melhor para muitos outros. Ela havia fechado um capítulo de dor e começado um de esperança. E isso, para ela, era o suficiente. O que você achou dessa história? Conte para nós nos comentários. O que você faria em uma situação parecida?
Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela agora. Temos uma seleção exclusiva de histórias envolventes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!